Além disso, como é que posso perguntar a Sua Majestade quais são as suas ordens para o flanco direito, se já são quase 4 da tarde e a batalha está perdida? Não, o mais correto é não me aproximar dele, não posso interromper a sua melancolia. É preferível morrer 1000 vezes do que receber um olhar antipático dele, do que ele ficar com uma má opinião a meu respeito. Decidiu Rostov e foi-se embora, com a tristeza e o desespero no coração, olhando a cada instante para trás, enquanto, para o imperador, continuava na mesma postura de hesitação. Enquanto Rostov remoía estas considerações e partia com tristeza do lugar, chegou lá por acaso o capitão Von Toll, que ao deparar com o imperador se acercou logo dele, ofereceu os seus serviços e o ajudou a passar a vala a pé. O imperador, sentindo-se indisposto e desejando descansar, sentou-se debaixo de uma macieira, e Toll ficou a seu lado. Rostov de longe via com inveja e arrependimento que Von Toll conversava demorada e calorosamente com sua majestade, e que este, começando pelos vícios a chorar, tapava os olhos com uma mão e apertava a mão de Toll com a outra. E eu que podia estar no lugar dele, pensava Rostov, e contendo a custo as lágrimas de compaixão pelo destino de sua majestade, deixou-se levar em frente num desespero completo, sem saber para onde nem para quê. O seu desespero era tanto mais forte quando sentia que a causa desta amargura era a sua própria fraqueza. Não só poderia, como deveria aproximar-se de sua majestade. Era a única oportunidade de manifestar ao imperador a sua abnegação e não a aproveitou. Mas o que fui eu fazer? Pensou. E fez o cavalo dar meia volta galopando até ao sítio onde vira o imperador. Mas atrás do valado já não havia ninguém. Apenas iam a passar por ali umas carroças e equipagens. Rostov ficou a saber por um carroceiro que o quartel-general de Kutuzov se encontrava perto, na aldeia para onde se dirigiam os comboios de carroças. Rostov foi atrás deles. À sua frente ia o estribeiro de Kutuzov, levando cavalos cobertos com os chairéis. Era seguido por uma carroça e atrás desta ia um velho servo de boné e samarra curta, as pernas tortas. Tite, estás a ouvir, Tite? Disse-lhe o estribeiro. O que é? Respondeu o velho distraído. Tite, anda lá, Rite. E se fosses para o raio que parta, disse o velho, cuspindo com raiva. Passou-se algum tempo num andamento silencioso e repetiu-se a mesma brincadeira. Por volta das 5 horas a batalha estava perdida em todos os pontos. Mais de 100 canhões caíram nas mãos dos franceses. Przebyshev, com o seu corpo de tropas, depôs as armas. As outras colunas, tendo perdido metade dos efetivos, retiraram em chusmas confusas e mescladas de tropas diferentes. Os restos das tropas de Langeron e Doktorov, misturados, amontoavam-se nas margens imoles dos lagos que havia perto da aldeia de Augest. Passava das 5 e apenas junto ao molho de Augest se ouvia ainda a canhonada, outra vez esta palavra horrível, intensa dos franceses, que tinham instalado numerosas baterias no declive do Alto de Pratzen e não paravam de disparar contra as nossas tropas em retirada. Na retaguarda, Doktorov e outros comandantes, juntando batalhões, disparavam contra a cavalaria francesa que perseguia os nossos. Começava a escurecer. No estreito molho de Augest, onde durante tantos anos se sentava o velho moleiro de Barreto com as suas canas de pesca, enquanto o neto, arregaçando as mangas da camisa, separava os peixes prateados e saltitantes. Neste molho, onde durante tantos anos passavam aos pares nas suas carroças carregadas de trigo, pacificamente os moravos, de gorros felpudos e casacos azuis, regressando por este mesmo molho cobertos de farinha com as suas carroças branquinhas. Pois bem, neste molho estreito, agora, entre carroças, canhões, cavalos e rodas, comprimiam-se as pessoas com as caras desfiguradas pelo medo da morte, atropelando-se umas às outras, morrendo, passando por cima e pisando moribundos, matando-se umas às outras apenas para, tendo dado mais alguns passos, serem mortas também. A cada 10 segundos, rasgando o ar, caía uma bala de canhão ou explodia uma granada no meio desta multidão compacta, matando uns e borrifando de sangue os outros que estivessem perto. Dólokhov, com um braço ferido, a pé, com uma dezena de soldados da sua companhia, já era de novo oficial, e o comandante do seu regimento a cavalo eram os únicos sobreviventes do regimento. Arrastados pela multidão, enfiaram-se na entrada do molho
e, apertados de todos os lados, tiveram de parar, porque à frente caíra um cavalo atrelado a um canhão e a multidão estava a tirá-lo. Um projétil matou alguém atrás deles. Outro bateu à frente e salpicou Dólokhov de sangue. A multidão, num arranque de desespero, avançou alguns espaços comprimida e voltou a parar. Se passar estes 100 passos, estou salvo. Se fico parado mais 2 minutos, estou morto. Assim pensava cada qual. Metido no meio da multidão, Dólokhov arrancou até à beira do molho, derrubando 2 soldados, e desceu para o gelo escorregadio que cobria o lago. Vira para aqui, gritava ele, saltitando no gelo que rachava sob os seus pés. Vira! Gritava ele aos artilheiros do canhão. O gelo aguenta. O gelo aguentavam, mas já se concavava e se rachava. E era evidente que nem seriam precisos um canhão ou uma chusma de pessoas, mas bastaria ele sozinho para o gelo ceder. As pessoas olhavam para ele e marcavam o passo na margem, sem se atreverem a pôr os pés no gelo. O comandante do regimento, que estava a cavalo à entrada do molho, levantou a mão e já abria a boca para falar a Dólokhov. De repente, uma bala de canhão passou tão baixa a assobiar que toda a gente se dobrou. Qualquer coisa bateu de chapa num sítio mole e o general caiu do cavalo num charque de sangue. Ninguém olhou sequer para o general, quanto mais ir levantá-lo dali. Vai para o gelo, vai para o gelo, vira para lá, anda, não ouves, vai. Ouviram-se logo muitas vozes. Mal o general foi atingido, vozes que não sabiam muito bem o que gritavam e para que gritavam. Um dos últimos canhões que estavam à entrada do velho mor virou para o gelo. Chusmas de soldados começaram a descer do molho para o lago gelado. Debaixo do pé de um dos primeiros soldados que desceu o gelo, quebrou-se. O soldado quis endireitar-se e afundou-se até à cintura. Os soldados mais próximos hesitaram. O carroceiro do canhão travou logo o cavalo, mas atrás ainda só vinham os gritos: vai para o gelo, não fiques aí especerrado, vai, vai. E logo outros gritos de terror se ergueram na multidão. Os soldados rodeavam o canhão, agitavam os braços e batiam nos cavalos para que dessem a volta e avançassem. Os cavalos retiraram da margem. O gelo, que aguentava os peões, quebrou-se numa extensão larga e as cerca de 40 pessoas que estavam no gelo atiraram-se para trás, para a frente, afundando-se umas às outras. As balas continuavam a silvar e a cair com regularidade no gelo, na água e com mais frequência na multidão que pujava o molho, os lagos e a margem. 19. Era no Monte Pratzen, no lugar exato em que tombara com a bandeira na mão, que estava deitado Andrei Bolkonsky, a sangrar e, sem se dar conta, a chorar baixinho, com uns gemidos lastimosos e infantis. Com o cair da noite deixou de gemer e calou-se completamente. Desmaiara, não sabia por quanto tempo. De repente voltou a sentir-se vivo e a dor aguda que lhe dilacerava qualquer coisa dentro da cabeça voltou a aguilhoá-lo. Que é do céu alto que eu de antes não conhecia, que só hoje vi? Foi o seu primeiro pensamento. Também não conhecia este sofrimento, pensou. Não sabia de nada, até hoje não sabia nada, mas onde estou? Pôs-se à escuta e ouviu, cada vez mais próximo, o bater dos cascos e vozes que falavam francês. Abriu os olhos. Por cima dele espraiava-se de novo o céu alto com as nuvens, a navegarem desta vez ainda mais alto, por entre as quais se entrevia um infinito azul. O príncipe Andrei não virava a cabeça e não via aqueles que, a julgar pelo bater dos cascos e pelas vozes, tinham cercado dele e parado. Os cavaleiros eram Napoleão e 2 ajudantes de campo que o acompanhavam. Bonaparte, fazendo o giro do campo da batalha, dava as últimas ordens sobre o reforço das baterias que disparavam contra o molho de Augezd, ao contrário, e observava os mortos e os feridos no campo de batalha. Belos homens, disse Napoleão, olhando para um granadeiro russo morto que, de bruços, com o rosto enfiado na terra e a nuca enegrecida, lançava para longe um braço já hirto. As munições das peças de posição esgotaram-se, majestade, disse neste momento um ajudante de campo chegado das baterias que disparavam contra Augezd. Manda avançar as de reserva, ordenou Napoleão, e afastando-se alguns passos parou junto do príncipe Andrei, deitado de costas com o pau da bandeira a seu lado. A bandeira propriamente dita tinha sido levada pelos franceses como troféu. Eis uma bela morte, disse Napoleão, olhando para Bolkonsky. O príncipe Andrei percebeu que se falava dele e que era Napoleão quem falava, porque ouvira tratar por Sire aquele que tais palavras dizia agora, mas ouvia-as como um zumbido de uma mosca.
Não só não lhe despertaram qualquer interesse, como quase não reparou nelas, esquecendo-as de imediato. Sentia uma dor ardente na cabeça. Sentia também que se esvaía em sangue e só via por cima de si o céu longínquo, alto e eterno. Sabia que aquele era Napoleão, o seu herói, mas neste transe, Napoleão parecia-lhe muito pequeno e insignificante em comparação com o que se passava neste instante entre a sua alma e este céu alto e infinito por onde as nuvens corriam. Neste instante era absolutamente indiferente quem se debruçava sobre ele e o que dizia. Estava feliz, sim, mas tão só porque alguém parara junto dele, podendo ajudá-lo e fazê-lo voltar à vida, que agora lhe parecia tão bela, porque agora a compreendia absolutamente de outro modo. Reuniu todas as suas forças para se mexer e emitir qualquer som. Mexeu debilmente um pé e soltou um gemido tão fraco, tão doentio, que teve piedade de si mesmo. Ele está vivo, disse Napoleão. Levantem este jovem homem, e levem-no para o posto de socorros. Dizendo isto, Napoleão foi ao encontro do Marechal Lannes, que, tirando o chapéu, sorrindo e felicitando o imperador pela vitória, se aproximava dele. O príncipe Andrei não viria a lembrar-se de nada do que aconteceu depois. A dor terrível que o acometeu quando o punhou na maca, os solavancos durante o transporte e a sondagem da sua ferida no pronto de socorros, fizeram-no perder a consciência. Recuperou os sentidos apenas ao fim da tarde, quando, juntamente com outros oficiais russos feridos e feitos prisioneiros, foi levado para o hospital. Durante a viagem sentiu-se um pouco mais animado e até conseguiu falar. As primeiras palavras que ouviu quando voltou a si foram as de um oficial francês da escolta que disse apressadamente: temos de parar aqui. O imperador vai passar. Será um prazer para ele ver estes senhores prisioneiros. São tantos hoje, quase todo o exército russo, que é capaz de já estar farto disto, respondeu outro oficial. Mesmo assim, este, ao que parece, é o comandante de toda a guarda do imperador Alexandre, disse o primeiro, apontando para um oficial russo ferido, envergando o fardamento branco da cavalaria da guarda imperial. Bolkonsky reconheceu o príncipe Repnin, com quem se encontrava na alta sociedade petersburguense. Ao lado de Repnin estava outro ferido, um rapaz de 19 anos, também oficial da cavalaria da guarda. Napoleão, que se aproximava a galope, parou. Quem é o superior? Perguntou ao ver os prisioneiros. Disseram que era o coronel, o príncipe Repnin. E o senhor é que é o comandante do regimento de cavalaria da guarda do imperador Alexandre? Perguntou Napoleão. Comandava um esquadrão, respondeu Repnin. O vosso regimento cumpriu honradamente o seu dever, disse Napoleão. O elogio de um grande cabo de guerra é a melhor recompensa para um soldado, disse Repnin. Faço-lhe com prazer, disse Napoleão. Quem é este jovem que está aí a seu lado? O príncipe Repnin respondeu que era o tenente Suktelan. Napoleão olhou para ele e disse sorrindo: vem muito jovem meter-se connosco. A juventude não impede a coragem, disse Suktelan numa voz entrecortada. É excelente resposta, disse Napoleão. Irá longe, meu jovem. O príncipe Andrei, que também tinha sido posto à frente para que o imperador o visse e para completar o troféu de prisioneiros, não podia deixar de atrair a sua atenção. Napoleão lembrou-se por certo que o tinha visto no campo e, dirigindo-se a ele, utilizou a mesma denominação de jovem homem com que registara Bolkonsky na memória pela primeira vez. E vós, jovem? Então, como está, meu bravo? Apesar de 5 minutos antes o príncipe Andrei ter podido dizer algumas palavras aos soldados que o transportavam, agora, fitando os olhos no rosto de Napoleão, calou-se. Neste momento pareciam-lhe tão insignificantes as coisas que preocupavam Napoleão, parecia-lhe tão mesquinho o seu herói com aquelas miseráveis vaidades e a alegria pela vitória, em comparação com o seu alto, justo e bondoso, que tinha visto e finalmente compreendido, que ficou incapaz de lhe responder. Aliás, tudo lhe parecia inútil e insignificante frente ao rigoroso e majestoso desenrolar dos pensamentos que lhe causava a fraqueza devido à perda de sangue, o sofrimento e a espera da morte próxima. Olhando Napoleão nos olhos, o príncipe Andrei pensava na futilidade da grandeza, na miséria da vida cujo sentido ninguém podia compreender e na miséria ainda maior da morte, que nenhum ser vivo compreendia nem podia explicar. O imperador, como se não recebesse resposta, voltou-se e ao partir disse a um dos chefes: depois de tratarem estes senhores, que o levem ao meu bivac, que seja o meu médico, o Dr. Larrey, a examinar as feridas deles. Até breve, príncipe Repnin. E esporeando o cavalo, partiu o galope. Falta tão pouco que vou ler o resto do capítulo.
Reluzia-lhe no rosto a autossatisfação e a felicidade. Os soldados que tinham trazido o príncipe Andrei e lhe tinham tirado um medalhão de ouro com ícone que a princesa Mária lhe pusera ao pescoço, vendo o carinho com que o imperador tratava os prisioneiros, apressaram-se a devolver-lhe o medalhão. O príncipe Andrei não reparou quem e como lhe o pôs, só viu que no seu peito, por cima da farda, tinha aparecido de repente um medalhão preso ao fio de ouro fininho. Que bom seria, pensou o príncipe Andrei, olhando para o medalhão que a irmã lhe pendurara ao pescoço, com tanta emoção e piedade. Que bom seria se tudo fosse tão simples e claro como parece à princesa Mária. Que bom seria saber-se onde procurar ajuda nesta vida e saber-se o que se pode esperar depois da morte. Que feliz e tranquila eu estaria se pudesse dizer agora: meu Deus é misericordioso para comigo. Mas a quem o direi? À força indefinida, incompreensível, a que não só não posso dirigir-me, mas que nem sequer posso exprimir por palavras, o grande tudo, ou nada, dizia a si mesmo, ou a Deus guardado neste escapulário pela princesa Mária. Não há nada de certo além da miséria de tudo o que me é compreensível e da grandeza de algo que me é incompreensível, mas que é muito mais importante. A maca foi levantada e levada. A cada solavanco voltava a sentir uma dor insuportável. Subia-lhe a febre, começava a delirar. Sonhos em que entrava o pai, a mulher, a irmã e o futuro filho, e a ternura que sentira de noite na véspera da batalha, e a figura do pequeno insignificante Napoleão, e por cima disso tudo, o céu alto formavam o conteúdo principal das suas delirantes imagens febris. Imaginava uma vida sossegada, numa felicidade serena em família em Licigóri. Já se deleitava com uma felicidade assim, quando de repente lhe aparecia o pequeno Napoleão com o seu olhar indiferente, limitado e feliz com a desgraça dos outros, e logo o dominavam as dúvidas e os tormentos, e apenas o céu lhe prometia sossego. De manhã todos os seus sonhos se misturavam e se fundiram no caos e nas trevas da inconsciência e do esquecimento. Estado que, na opinião do próprio Dr. Larrey, médico de Napoleão, teria como desfecho mais provável mais a morte do que a recuperação. É um sujeito nervoso e bilioso, disse Larrey. Não escapará desta. O príncipe Andrei, juntamente com os outros feridos, sem esperança, foi entregue aos cuidados dos habitantes locais. 394 páginas. Acabamos o primeiro volume. Dos 4, o primeiro já está.